Boa noite, boa noite, boa noite. Iniciando então, pessoal, boa noite a todos. Enquanto, enquanto nossas gestantes, nossos casais estão entrando, meu nome é Renato Janoni, eu sou obstetra do Núcleo Bem Nascer. Hoje a gente programou uma live muito especial com um casal que teve um parto com a gente em janeiro desse ano, e um parto com muitos desafios, né? A Marina vai contar a história dela, do Felipe e do Bernardo. A gente sempre fala que o relato de parto ele é a forma melhor que a gente tem de mostrar a vida como ela é, com todos os erros, os acertos, os percalços, com toda a perseguição que existe do processo do nascimento, que muitas vezes é tranquilo, é totalmente leve, mas às vezes ele vem mais pesado, com algumas nuances e algumas pedras no caminho que a gente tem que pular. Eu estou esperando a Marina entrar online. Deixa eu ver se ela já está aqui, para a gente convidá-la. Entrou. Pronto. Já já, Marina estará aqui com a gente para falar um pouquinho da experiência dela do nascimento. Olá, Oi, boa noite, boa noite, tudo bem? tudo ótimo, como é que vocês estão? Tudo bem. Bernardo tá lá com o Felipe, lá embaixo. Vai tomar banho Ó, agora. ótimo, que coisa boa. Então, a Marina teve essa semana, né, no consultório, a gente conversou um pouco sobre o processo do parto. Na verdade, a gente vai sempre elaborando como que foi tudo. E eu queria que você apresentasse um pouquinho da história sua, do Felipe, e do planejamento mesmo para a chegada do Bernardo e a vinda para Belo Horizonte, né? Afinal de contas, Aham, eu lembro que na primeira consulta você estava em Brasília, não era isso? isso. A gente mora em Brasília, né? Já tem 2 anos. E aí, com o Bernardo, minha gestação foi toda na pandemia, né? Eu engravidei bem no início da primeira onda. Exatamente. Eu descobri, a gente viria para Belo Horizonte para ficar com a família, porque lá somos só nós dois. A gente vinha na terça-feira de manhã, eu descobri a gravidez na segunda à noite. Aí eu vim já para já começar aqui o pré-natal e tudo mais. E a gente acabou ficando, né? Até agora o Bernardo nasceu aqui, a gente deve ir embora mais ou menos em abril, no início de abril. Só de ser na pandemia a gente já vinha com um fator de preocupação a mais, né? Aí por isso eu quis uma experiência assim, o mais natural possível, que o Bernardo viesse de parto normal, né? A priori. E aí, nas minhas pesquisas, eu achei o núcleo, achei você. E aí, para mim, já foi ótimo, assim, de primeira, porque já me tranquilizou já em relação a essa questão do coronavírus, da pandemia, e eu tive certeza que eu ia ter uma experiência da forma que eu desejava, né? Isso mesmo. Eu lembro que você chegou mais ou menos, era no início ainda, você estava com umas 12, 13 12 semanas, o nosso, semanas. não era isso? É, Isso. Você tinha um histórico de ter tido um pré-diabetes, um açúcar que era meio limítrofe, você até tinha usado um hipoglicemiante, um remédio para diminuir o açúcar, acho que era glifage, eu não lembro qual. Isso. Então, aí você engravidou. O pré-natal nosso, inicialmente, a gente começou com os exames e vieram todos os exames muito bons. Eu lembro que a gravidez em si, ela transcorreu muito bem Foi. até o Muito período tranquilo. final, né? Até o período final. Uhum. Eu lembro de um episódio que você teve uma suspeita de uma infecção de urina, você fez um exame na urgência, né? Me conta um pouco, Isso. Marina, que período que foi? Isso eu tava mais ou menos com 13 semanas mesmo. Aí eu comecei a sentir uma cólica, logo depois que eu urinava. Aí eu fui e fiz o exame na urgência da infecção urinária. Aí não deu nem nada no exame.
Foi bem tranquilo, assim. A gravidez em si foi muito tranquila. Realmente foi no final, depois das 36 semanas, que a gente começou a ter variação da pressão, né? Isso, a gente vai chegar lá. Das queixas durante a gestação, qual que mais te perturbou? Eu vou perguntar isso, porque a gente teve uma live terça-feira, eu e a Alessandra, que a gente começou a discutir muito essas queixas do período da gestação, primeiro, segundo e terceiro trimestres, né? Falando dos sintomas, o que que as grávidas têm de desconforto, o que que mais tem de queixa no consultório. O que que você lembra que mais te marcou durante esse período inicial até o início do terceiro trimestre? No início, bem os enjoos, assim. Eu enjoei bastante no início da gestação. Praticamente todo dia de manhã eu vomitava, não tinha um dia que passava direto. Até que período? Até 18 semanas, assim. Aí eu passei mal, assim, nesse sentido, assim, um desconforto, uma disposição. E aí, com 18 semanas, aconteceu, que eu falei até com você, que era o milagre das 18 semanas, que passou tudo. E aí eu fui voltar a sentir só lá bem no final mesmo, lá depois de 30 semanas, que aí começa, né, a dificuldade para dormir, dor nas costas. Se a gente Aí, conversou sobre isso. Isso. aí assim, no final, é aquela coisa, a gente já tá, assim, cansado de estar grávida também, né? Depois das 36 semanas fica a expectativa e o cansaço da gestação no geral. Pois é, eu sempre brinco muito com vocês que a gente, obstetra tem uma coisa que é boa e é ruim, né? A gente sempre coloca a data provável do parto. Eu acho isso é uma coisa que inconscientemente ela leva vocês para aquela data, mas de uma certa forma todo mundo começa a falar que não chega até lá não, sua barriga está muito grande, Aham, sempre tem essa história, né? E vocês acreditam que não vai chegar até lá, não, Janone? Meu bebê não vai nascer em 2021, não. Em dezembro é. está nascendo. E eu me lembro que a data provável do parto era aquela janela que ia do ano novo até Uhum, o início de janeiro, né? Era a até o data início de janeiro. prevista. E E você sempre me fica a falou expectativa. Aham, pode E falar. você me falou na primeira consulta, nas primeiras consultas que eu te perguntei assim, eu fui com 12 semanas já bem segura, ainda bem segura. Perguntei se eu poderia já contar para a família, aí você me tranquilizou bastante, falou que poderia e tudo mais, e me deu um alerta, falou para eu jogar uma semana, 2 semanas para frente da data provável, para ninguém ficar me perguntando. O que que eu fiz? E, Não fiz, né? Quando deu dia 29, 30 de dezembro, meu WhatsApp tava só assim, e o Bernardo? O Bernardo já nasceu? Já chegou? Gente, eu não tava aguentando. Eu não tava exatamente. aguentando mais. Porque junta a É, eu, ansiedade da gente, da família e dos amigos, né? Não é só a gente que fica ansioso. exatamente, eu sempre brinco com isso, e nas palestras eu falo muito isso, quando a gente tinha as palestras presenciais, então, eu falava para as pacientes, quando a gente tinha os grupos grandes de encontros, para mentir. Mente, se o seu desejo real é que você entre em trabalho de parto espontâneo e tentar uma via de parto mais natural possível, então você já está entregando o nascimento para o seu bebê, o dia que ele Uhum. resolver nascer. E Uhum. a priori, essa data é uma data muito variável. Então, falar que data provável do parto é o dia tal é totalmente errado. Dificilmente nasce no dia previsto, exatamente. Aí eu sempre falo isso. Eu falo, olha, fala para a família que vai nascer lá na frente, porque ninguém está esperando que o bebê nasça antes. Mas Uhum. fica, eu acho que a ideia do mês é que pega mais, sabe? O meu bebê é para o final de dezembro, pronto. Se não nasceu até o É, dia 31, é, nossa, aquela loucura, tá é, passando da data, vai engolir, vai respirar cocô dentro da barriga, e começa aquelas é, loucuras. Todas as é. mensagens são as mais estressantes, né? Não, e o Bernardo muito grande, minha barriga já estava enorme. Então todo mundo falava É assim. enorme. Eu lembro de um churrasco que eu fui na família do meu marido, que é assim, né, pouca gente, tudo mais. Aí todo mundo chegou pra mim e falou, dia 20 de dezembro, todo mundo falou assim, não vai chegar, não vai ser em janeiro, não sei o quê, essa barriga tá muito grande. Eu falei, meu Deus do céu. E aí juntou, aí foi dando final de dezembro. Eu tive um episódio no dia 21 de dezembro, que eu senti muita contração no final, na madrugada, né? Quando foi de manhã, Uhum. parou tudo. Não aconteceu mais nada. Eu falei, ai, vai ser agora. Não, não Isso. aconteceu nada. Eu lembro que o meu tampão ainda saiu das 36 semanas até o dia do parto. Ou seja, nem o tampão não foi para mim um sinal Não de foi, senão, nada. como na maior parte das vezes não é, né? A Uhum. gente fala que o tampão
também é chamado de sinal, ele não tem significado clínico para a gente. Ele é um sinal muito aleatório. Você pode perder o tampão com 37, 38, nascer com 41, e o tampão também ele é refeito. Ele é um muco que fica cobrindo, que fica sendo produzido pelo próprio colo do útero. Então, não tem significado clínico real para a gente. Nessa época que você teve essa perda do tampão, que você teve essas contrações, você estava o quê? Com umas 37, 38? Era 37 para 38 semanas. 37 para 38. A pressão aí estava começando a ficar É, a gente já, limítrofe, né? a gente já vinha acompanhando desde as 36, porque eu tive um episódio de inchaço, né? Muito assim no pé. Aí a gente começou a acompanhar, fazer a curva, no acompanhamento da curva da pressão. E estava sempre tranquila. Aí das 37, 38 semanas, ela começou a ficar mesmo no limite. E aí começou uma preocupação tanto da sua parte quanto da nossa, né? De Sim. passar muito das 40 semanas e ficar prejudicial tanto para mim quanto para o Bernardo. Exatamente, a gente fez um acompanhamento mais próximo, né, mesmo com os exames de bem-estar dele, e eu me lembro que a gente fez uma, que a gente chama de investigação de pré-eclâmpsia, a gente fez uma bateria de exames de laboratório grande, você lembra disso? Já Sim. Era ali na janela, perto do ano novo, quando a pressão começou a ter um 14/9, a gente pediu um monte de exame que você fez, estava tudo certo, e aí a gente já começou a definir um prazo para ele, a gente já começou a dar uma ordem de despejo para ele, porque parecia que não estava realmente querendo saber de nada, não. Ele estava de boa. Ele preguiçoso, igual a mãe, não queria... Não fala isso. A decisão dele foi não nascer em 2020 realmente, né? Sim. Aí no dia 30 a gente fez o descolamento da bolsa. Aí esse dia eu fiquei na expectativa, eu falei, vai ser agora. Isso, fala um pouquinho de como que foi o descolamento da Bolsa das Águas. Me fala o que você esperava, como que foi e o resultado que teve. Pode falar, sinceramente. Tá. A gente sempre pergunta, né, pra quem já fez, como é que foi. Eu tive uma amiga que falou que, nossa, doeu demais, foi horrível, meu Deus do céu. E aí, mas na hora não foi assim, horrível, não. Achei assim, não foi dolorido, mas não foi aquela dor insuportável. Sim. Aí, assim, é uma pressão, eu não sei descrever muito bem, mas não é uma dor, assim, que a pessoa não aguenta, que, sei lá, dá vontade de sair pulando da maca, não. E depois também foi tranquilo, assim, tive um pouquinho de sangramento, mas muito pouco, parou, depois ainda fui resolver outras coisas para receber o Bernardo, no dia mesmo, e aí eu fiquei na expectativa. Esse dia eu fiquei na expectativa, meu Deus. Do dia 30 para o dia 31. Eu também estava na expectativa. Pois é. Esse dia foi, acho que foi assim, aqui em casa também foi a maior expectativa. E aí, vai ser de madrugada. Aí dormia e acordava nada. Todo dia, olha, do dia 30 até o dia 3, que foi o dia que a gente fez a indução, toda vez que eu descia na cozinha para tomar café, tava meu pai e minha mãe me olhando assim, meu Deus, e aí, foi agora? Tá sentindo alguma coisa? Não, eu não recebia nem bom dia, tá sentindo alguma coisa? É hoje. É difícil. Eu acho que o que eu aprendi mais dessa experiência foi realmente isso, controlar a ansiedade, saber que a gente não tá no controle 100% de tudo, né? Não está no controle 100% de nada, né? De nada. De nada, absolutamente nada. E o Felipe, como é que o Felipe estava? Fala um pouquinho do Felipe nesse processo. Super ansioso. Super ansioso. Ele não transparece, né? Porque o Felipe é a mesma... Ele é, assim, tem um jeitão meio sisudo assim e tudo mais. Ele não transparece nada para as outras pessoas, não. Mas eu não podia virar na cama de noite, nessas noites. Que era assim, você tá passando mal? Você tá sentindo alguma coisa? Eu, não, tô tranquila, só tô indo ali fazer mais um xixi. Mas eu vou te contar que eu percebia claramente essa ansiedade, essa preocupação dele. Apesar dele não... Ele é um homem de poucas palavras, né? Ele é. Ele só fala o necessário. Eu percebia claramente esse processo. Eu me lembro que no final também teve um contato seu e você teve uma equipe de enfermagem que acompanhou junto o nascimento e o processo de indução que a gente fez do Bernardo. Eu lembro que você... E aí começou a nossa história que tinha iniciado lá no início, como quando você inicia a live falando
eu fui a gestante do Covid, o Covid marca toda a sua gravidez. Você já parou para É, pensar nisso, né? Pois sim, é. pois é. Eu É, até brinquei com a minha mãe que eu fiz de lembrancinha de maternidade um álcool gel pro Bernardo. E eu jamais ia imaginar que ia, né? olha, Ironias da vida. O álcool exatamente. gel. É isso aí. É isso aí. Pois é. Então, não só engravidou na pandemia, viveu o estresse inteiro inicial da pandemia, o meio da pandemia, o que teoricamente seria a expectativa do final da pandemia. E você estava em contato com o Rafael, da equipe do Empodere, Isso. Até que isso, tá estaria vendo? no dia do nascimento do Isso. Bernardo, como enfermeiro obstetra, né? É. Mas aí o que, que aconteceu? Aí o Rafael teve Covid. Na Teve Covid. semana. Ele me falou no dia 30, quando a gente começou a falar que se o Exatamente. descolamento não funcionasse, a gente faria indução. Foi que ele falou que ele tinha positivado para Covid. E não, e você não imagina. Eu nem imaginava que nesse período eu poderia realmente contrair o vírus, né? Eu estava, no final da gestação, a gente já estava muito preocupado em relação aos efeitos, o que poderia acontecer caso eu tivesse o coronavírus e tudo mais. Então a gente começou a como eu falo, isolar mais do que já estava. Sim. E aí, mas o que aconteceu? Eu, na ansiedade do Bernardo vir, em isolamento, eu já estava assim, a minha ansiedade já estava aqui, eu já não estava aguentando mais. Então, às vezes, eu tinha que ir para algum lugar, sair um pouco, nem fosse para fazer uma refeição, para eu não pensar Sim. mais quando o Bernardo ia nascer. No E aí eu parto, acho que isso. a gente acredita que foi em uma dessas que eu peguei. E aí fiquei assintomática, completamente assintomática. Eu descobri porque a gente foi colher o sangue do cordão, né, para fazer o armazenamento da célula tronco. Toda vez eu me enrolo para falar o que que eu ia fazer com ele. E aí o laboratório pedia para fazer esse teste no dia do parto. Eu fiz o teste e eu não estava sentindo nada. Eu falei, com certeza vai ser negativo esse teste. Quando foi na terça-feira, a gente tinha 5 minutos que a gente tinha pisado aqui em casa, a menina do laboratório ligou. Te ligou. E falou que eu tinha positivado para o coronavírus. Ou seja, eu já ia enfrentar o início, né, do puerpério e eu fiz 10 dias de isolamento total, eu, Felipe e Bernardo, Com por conta PCR disso. positivo. É. Exatamente. Essa questão do. Eu vou voltar um pouquinho, porque quando o Rafael, enfermeiro obstetra, soube que estava com Covid, ele se afastou do processo e uma outra enfermeira da equipe do Isso. Empodere assumiu, que foi A Gracinha, né? Pri. Fantástico. Tá aqui, ela tá aqui vendo a gente, a Pois Priscila, é. Tem duas pessoas aí sensacional. que me Isso. ajudaram nessa jornada. A Bárbara, que é a fisioterapeuta, né? E, Também está com a gente é, aqui, vendo. que foi assim, Isso. acho que foram os 3 melhores investimentos que eu fiz para o nascimento do Bernardo. Foi você, a equipe Empodere, a Pri, né? E a Bárbara. Uhum. Foram assim, completamente, foi diferencial para mim, assim. Pois é, conta um pouquinho da questão do preparo do assoalho pélvico, dessa questão da fisioterapia pélvica, como foi isso para você? Eu já tinha ouvido falar, porque eu naquela pesquisa que a gente faz, né, na hora que descobre que está grávida, a gente começa a pesquisar o que a gente pode fazer e tudo mais. Eu vejo você falando nas lives que é a universidade, né? Universidade do Parto, você tem um diploma, é isso mesmo. Pois é. E aí eu comecei, mas eu só fiz o primeiro semestre na universidade, porque eu comecei a ficar muito, muito preocupada, e falei, não, vou parar de ficar pesquisando, vou definir os profissionais e pronto, vou confiar. E aí eu encontrei a Bárbara numa live sua, de uma paciente sua, ela fez com a Bárbara, foi a Bianca. E ela fez com a E Bárbara, e aí eu encontrei a Bárbara, e assim, foi ótimo, a Bárbara é uma gracinha. Para mim fez toda a diferença a fisioterapia pélvica, a gente teve uma evolução muito grande, e no final das contas foi o que, assim, hoje eu tô super bem, e nos primeiros dias eu fiquei ótima, maravilhosa, porque eu não tive laceração, né? de um bebezão, É, né? Não era de um bebezinho de 2,5 bebezão, kg, não. Não foi era 3 bebezinho e de 2,5 kg. 300, Isso aí. É, 49 centímetros. pois é, então eu me lembro que com a pressão começou a ficar um pouco mais tensa essa fase final, que ela começou a fazer uns 14/9, chegou a fazer uns 15/9, e a gente programou para indução, você já estava com 40 semanas, não foi isso? Isso, eu internei 41 dias.
Exatamente. No Então a gente domingo. fizemos tudo que a gente tentou segurar ao máximo, tentamos É, descolar a bolsa das águas, as membranas, não teve resultado. Eu falo isso porque às vezes as pessoas ficam realmente na expectativa de que o exame de toque, onde a gente introduz o dedo no colo do útero e descola a bolsa das águas, né? Que na verdade é para tentar fazer com que a paciente libere a prostaglandina endógena dela, ou seja, libere uma substância que promove a contração, que daria o start do trabalho de parto. Essa é que é a ideia do descolamento da bolsa das águas, né? Ela não teve resultado para você. E é é. ponto, acabou. Tentamos para tentar ser o menos intervencionista. Esperamos mais, eu me lembro que a gente repetiu a propedêutica, fizemos ultrassom e tudo, seguramos. E no dia, foi dia 2 ou dia 3 que a gente combinou de 3. encontrar no Nel Center, no dia 3, né? 3 de 3 janeiro. de janeiro. Isso. A gente combinou de encontrar no Nel Center. Eu lembro que na internação eles olharam questão de temperatura, todo mundo de máscara, aqueles cuidados todos que são recomendados, né? A Isso. Priscila estava e a gente internou de manhã para começar a indução com comprimido de prostaglandina, comprimido vaginal, não foi isso? Isso, 9h30 da manhã. Eu lembro tudo direitinho. Isso. O colo seu era um colo razoavelmente bom para a primeira gestação. Ele não era um colo do útero ruim. Eu já tinha falado isso para você algumas vezes, né? Mas eu lembro que a gente colocou o primeiro comprimido e me conta um pouco como que foi esse início da indução lá no dia 3 lá no Nel Center, depois que você internou. Eu fui para a indução achando que ia demorar, né? Assim, uns 2 dias, 3 dias. Eu também, eu também. Vamos pensar. Achando que ia demorar uns 2, 3 dias para o Bernardo nascer. E aí, quando a gente resolveu fazer, foi um processo assim que eu não tinha, eu só tinha lido sobre, e eu Uhum. não tinha nenhuma experiência, assim, nem de ninguém para trocar ideia de como é que teria sido. Então, para mim, foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu tive um contato com esse tipo de intervenção. E aí, a gente colocou o primeiro comprimido 9h30. Aí eu lembro que a gente subiu pra suíte, aí ficou assim, fiquei tranquila, muito tranquila, não senti dor, não senti nada, né? Não senti nada. E Você aí, falou, esse negócio aí, ó, vai demorar dias, esse trem não vai resolver eu tão. achei. Falei que minha mente interna no domingo ele deve nascer segunda, terça-feira. A gente Isso, tava achando que era assim. E isso. aí, o Felipe vindo com ele. Aí a gente colocou o segundo comprimido era 2h30 da tarde. E aí eu Isso, eu me lembro. comecei. Isso. Pode Isso, falar. antes a gente fez um exame, eu me lembro que até a Pri rodou uma cardiotocografia, lembra disso? Que Isso, é aquele foi. exame que a gente faz para fazer a monitorização dos batimentos cardíacos do Bernardo e ver se ele está beleza, que se ele estava joinha para aguentar a indução bem. E ele só mostrava que estava tudo ótimo com ele. A gente fez uma card, eu lembro que a Pri até me mandou uma foto da card e estava tudo tranquilo. E a gente partiu, chegou aí para o segundo miso, já era o que, umas Foi. 2 da tarde? 2h30. Até então, você não sentia nada. Nada, nada. E eu andei. Nossa, eu andei. Tadinha da Priscila. Porque eu falava com ela, senta, não precisa andar comigo, pode só ficar me vigiando. E ela, não, eu não tenho problema. A gente andou. Se ela, na hora que comenta aí, Priscila, o tanto que a gente andou demais. Naquele corredorzinho assim do primeiro andar. Foi o primeiro andar, eu acho. No corredor do Primeiro primeiro andar. andar, a gente ia e voltava. A São Silvestre, eu brinco que a São Silvestre de 2020, quem fez foi eu e a Priscila. Que a gente andou, 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 e agacha, e levanta, e senta na bola. Meu Deus do céu. E aí nada, não senti nada. Aí quando a gente colocou o segundo, 2h30, eu comecei a sentir uma cólicazinha, assim, mas nada que pudesse chamar de trabalho de parto, realmente. Ela tem que caminhar. E aí, e aí a gente andando, né? Aí você ainda me falou, na hora que a gente colocou, ele falou, ó, começa, vai andar, pra poder ver se engrena, né? E aí eu fui, andei, 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 até, eu lembro que eu subi a escada. A gente subiu a escada pra ver. Tinha uma escadinha do lado, eu fiz o exercício na escadinha. Ela fez um exercício com um tecido e a bola. E eu Sim. devo ter ficado umas meia hora sentada na bola. E aí, foi bom para você a bola? Fala da bola. Foi assim, nesse início foi. Aí depois que o trabalho de parto engrenou, minha vontade era furar a bola. Eu não tava aguentando mais. Nem olhar pra ela. Eu não tava aguentando olhar pra aquela bola mais. Foi bom eu lembro que eu andava assim no corredor.
E tinha assim, os informativos, né? Eu sei falar tudo que tá escrito naqueles informativos lá do Neo Center ali no corredor, de tudo, porque nossa, eu andei. É o que eu lembro, assim. Ótimo, ótimo. Pois é, e aí, depois de colocar o segundo miso e você lá achando que nada ia acontecer, o Felipe já estava descontraído também, que eu lembro Tava. que ele estava, né? Isso aí não vai dar em nada. Aí uma bela hora, que horas foi mais ou menos que você começou a sentir que a batata estava assando? Fala pra gente. 5h30 da tarde. 5h30. Foi. Que aí a gente optou por fazer Ai, como é que chama? Estourar a bolsa. É, mas aí já estava tendo contração, né? Já tava tendo. Tava tendo contração. E já tinha E dilatação. eu já acho que eu devia estar com uns 4 centímetros já. Isso, era um colo já Mas bem melhor. mas a contração não engrenava, não. Não, Sim. né? A bolsa estava funcionando como um amortecedor praticamente, né? Eu não sentia, eu sentia e eu estava assim, plena, achando que o trabalho de parto era aquilo. Aí depois, e você me falou, todo mundo me falava, quando for o trabalho de parto, você vai sentir que é. E foi exatamente assim. Eu lembro direitinho de eu falar com a Priscila. Eu falei assim, meu Deus, é isso mesmo? Ela falou, é desse jeito. Eu falei, então tá bom. É, eu lembro muito de uma mensagem que a Priscila manda para mim, já era mais no final, não, eu não sei se era 18, que horas foi para a peridural? Acho que era umas 7, 7h30. Isso. Então, começou essa janela de 4, 5, mas a gente ainda estava querendo segurar sem analgesia, né? Aí eu me Uhum. lembro que chegou um momento que você já estava assim, Nossa, três foi. rodadas dentro do PPP, nada resolvia, não tinha bola, não tinha massagem, não tinha É, nada. Você nada. queria jogar todo mundo pela janela, furar a bola, jogar o banquinho longe, não era? Foi exatamente E assim. aí você falou que queria peridural. E eu brinco com vocês, a gente discutiu muito essas questões da solicitação da analgesia no plano de parto, que quando pede peridural, não é um processo que ocorre em 3 minutos. É Aham. todo um, é todo um tempo que demora para preparação, para posicionamento, né, para fazer o procedimento com segurança. E aí, quando você pediu o peridural, como é que foi? Conta pra gente a experiência sua com a peridural. Eu tava realmente deslocada, né? A Bárbara falando que é a minha cara isso. Eu tava realmente assim, deslocada já. E aí eu lembro que você falou assim, eu tava dentro da banheira e você falou assim, então você tem que subir na maca para eu te avaliar, pra gente poder ver como é que tá e tudo mais. Que a gente tinha combinado de estar já, que a minha vontade era fazer num período já mais pro final da dilatação, para não desacelerar muito o trabalho de parto e tudo mais. E assim, Isso. aquele percurso para mim, eu saí da banheira e deitei na maca. E aí, eu só pensava no que você tinha falado, que era meia hora. E aí, quando você falou, aí eu tava com 8 para 9 centímetros já, de cinco e Pois meio é, para 7,5. Fui de pois 4 é. para 9 centímetros, bem rápido, né? Que é quase a fase punk da dilatação, que inicia o período da descida, né? Mas a fase punk da dilatação, você estava sem peridural e foi exatamente, você segurou o que deu e foi brilhante, Foi. porque quando entrou a peridural, aí eu queria que você contasse da peridural, como é que foi? Eu lembro que aí você avaliou, aí você foi chamar a equipe, você ainda falou assim, foi ótimo, porque eu encontrei eles no meio do caminho, vai ser bem rapidinho. Aí eu falei com a Priscila assim, rapidinho não, ele falou que era meia hora. Isso, rapidinho, Aí, rapidinho, podemos combinar. eu achei rápido, assim. No final das contas, eu achei que dentro do processo todo foi bem rápido, assim. E foi uma coisa que trouxe um alívio para aquele, não é desespero, né? Mas porque a gente fica muito acelerado, assim, por conta da dor. E aí eu comecei Sim, a sentir só uma pressão mesmo. Não tira 100% da dor, mas você não sente dor. Você sente a pressão, dá para você sentir o puxo da contração. exatamente. Há uma mudança, né? Aquela dor da fase de contração, que é uma dor às vezes no pé da barriga, nas costas, no Uhum. próprio útero gravídico, ela vai sendo, ela parece que ela dá uma aliviada grande, porém, como começa o processo de descida e você pediu analgesia nessa fase de começar a descida da apresentação do bebê, da cabeça do Bernardo na pelve, você começa a sentir a pressão no períneo e no ânus. É, É aquela pressão lá embaixo que
você vê que tá É, descendo mesmo. E ali, é, realmente, a peitoral, ela alivia, mas ela não resolve. Sente, sente, é. sente pesado, né? Não, e foi assim, aí eu tomei anestesia, eles estavam medindo a minha pressão, né? A gente fez um acompanhamento da pressão durante o Isso. trabalho de parto todo. E Ótimo. aí eu fiz a medição da pressão, e aí a Priscila falou assim, vamos fazer um outro exercício para ele continuar descendo e encaminhar, né? E aí eu fiz aquele que fica de 4 apoios com um pano, assim, eu não sei o nome. E aí ele desceu de vez. A pressão continuou. Aí, vai tomando banho. Pode trazer, se quiser trazer ele para a live, a gente está falando dele, pode trazer, por vontade. Ô, Felipe, se você quiser vir. Ah, mas ele tá chorando, tadinho. Deixa ele acalmar ele lá. Vamos ver. Aí, ele desceu de vez. Desceu de vez. Foi. O que você sentiu no expulsivo? Fala pra gente, que eu tenho uma lembrança muito clara do seu expulsivo, quando eu entrei na suíte. Fala pra mim. Ah, que bom, porque eu, assim, eu lembro, mas é Eu aquela não lembro loucura, muito né? bem. Eu lembro, assim, de flashes, assim, aquela loucura. Mas eu senti. Aí eu senti quando. Aí eu ainda pedi pra você me avaliar mais uma vez. E aí, quando você me avaliou, era 9h30. Eu lembro direitinho, que eu perguntei ao Felipe que horas eram. E aí ele já tava realmente vindo. Você ainda falou assim, ele é cabeludo. Eu lembro, tá vendo como é que eu lembro algumas coisas assim. E aí eu comecei a sentir uma pressão muito grande. A gente tentou no banquinho. E aí eu falei assim, eu falei com a E Priscila, eu vou deitar, eu falei, vou deitar, será que atrapalha? Ela falou, não, pode adotar a posição que você quiser. E aí eu deitei, exato. e aí eu comecei a sentir uma pressão muito grande ali na região do canal vaginal, né? Bem mais pro final. E aí eu falava com o Felipe, assim, ele tá nascendo. Aí o Felipe, não, calma. Não tá indo não, Felipe e a Priscila, calma. Pois é. Continua. Prossiga aí, que eu quero ouvir essa fase final sua. Vai lá. E aí eu comecei a sentir uma pressão muito, muito grande nessa região realmente. E aí chegou num ponto que eu fui. Aí eu falei, não, gente, olha aí, pelo amor de Deus, que ele vai nascer. E aí a Priscila olhou e aí logo você entrou. Eu lembro assim, o que eu lembro dos flashes são esses. E aí eu senti uma vontade muito grande de vomitar. Uma vontade de vomitar muito grande. É Porque isso. não era um Você processo jogou que a máscara longe, começou a vomitar. foi. Enquanto você vomitava, a cabeça dele Foi. ia descendo. Eu sei que foi um trabalho em equipe muito rápido, assim. A imagem que eu tenho, né? Um de vocês entregou um baldezinho, era um baldezinho até rosa, eu lembro da cor do balde, pro Felipe. A Priscila ficou do lado dele, segurando a minha mão, você ficou lá coordenando e ajudando, me orientando. E assim, eu vomitei. Meu Deus do céu. O Marina, dia. cada vômito que você fazia, ele descia mais e começava a sair a cabeça dele. Foi. E normalmente a peridural alivia um pouco essa sensação do vômito, normalmente, porque ela diminui o processo doloroso e o vômito está muito associado à dor, né? Quando a gente tem muita dor, dá ânsia de vômito. É. Mas você foi muito foi contraditório. Você aguentou o processo tranquilo, na hora que, depois da peridural, quando ele entrou no expulsivo no canal de parto lá embaixo, aí você começou com os puxos e junto, voltando tudo que estava no estômago. É. Também você tinha comido, né? Depois da É. peridural você comeu, né? Não, eu comi o processo inteiro. Eu levei Gatorade e um biscoito de polvilho e o tempo todo eu tava só ali lanchando. E Isso. aí voltou tudo, 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 Voltou tudo. tudo. Foi tudo, saiu tudo, assim. E eu lembro, assim, de que foi uma coisa que eu não senti, foi realmente o que você falou, foi contraditório, porque eu não lembro de sentir muita dor nesse momento, Sim. mas eu lembro que o vômito me ajudou demais. Porque até eu senti, assim, dentro do processo, que estava me ajudando, que ele estava descendo cada vez mais. Exatamente, exatamente. E aí a gente conseguiu na posição que você conseguiu ficar, ou seja, não tinha posição de parto, né? É, Treina no banquinho, treina de é. quatro e na hora do
expulsar, você estava meio É, de lado, meio torta. é, Não foi? foi exatamente. E ainda teve, a gente ainda teve a tentativa de mexer, e eu falei, não, é desse jeito, vai ter que ser Me desse larga jeito, vamos aqui, fazer desse me larga jeito. e deixa. Foi É, isso mesmo. foi realmente E aí a assim. gente conseguiu, eu me lembro que deu tempo de fazer a proteção do períneo, ele veio desprendendo Foi, devagarzinho, né? E aí veio foi. saindo, aquele bebezão, eu brinquei com você, eu falei assim, gente, não para de sair menino aqui. Saindo menino. Foi mesmo, ele nasceu com 49 centímetros, né? Isso. Um 3.300 bitelão. e pouco, isso É. mesmo. E aí, depois que ele nasceu, como é que foi? A E sensação? aí, é assim, fisiologicamente é de alívio, né? Passa assim, tudo. Eu falo hoje com as minhas amigas que o parto normal, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu, assim, porque passa tudo, tudo que você sente ali, passa e tudo, depois vale a pena tudo. Na hora que a gente pega ele, que fica no colo, e assim, pra mim foi o diferencial também, a gente ter esse contato, esse primeiro contato da hora de ouro, né? Porque exatamente uma hora depois, ele nasceu 10h33. Ele mamou a primeira vez, 11h33. Já fiz, já fiz a pega correta e até hoje não tive nenhuma intercorrência assim, na amamentação. Não tive. sucesso, Foi tudo sucesso, né? perfeito. Pois é, um Perfeito. sucesso num processo que é muito difícil em muitas pacientes, é muito pesado, que o puerpério, né, o pós-parto já é pesado do ponto de vista hormonal, físico, né, porque você termina esse processo do nascimento exausta. É, Exausta e com um bebê que acabou de nascer e que não é, está nem aí se você está cansado ou não. é, E aí o processo do aleitamento é uma outra conquista, né? Uma conquista que também é lenta, não é rápido, não é? A gente acha que é uma coisa muito instintiva, e é instintivo, mas pode ser muito mais leve se for junto com o instinto a parte técnica. A parte técnica é, faz toda a diferença, porque ele tem que aprender a mamar, a pegar corretamente para não machucar você, e você tem que aprender a posicionar para ficar confortável para você, porque é o dia inteiro pendurado é, no peito. É é. isso. Exatamente. E aí foi assim, o que eu senti foi realmente um alívio ali daquela questão fisiológica. E assim, eu fiquei muito, a experiência para mim foi assim, fantástica. Eu acho que, tanto que eu até falei com você que eu faria 1000 vezes de novo. Não vou ter 1000 filhos, né? Mas, Faremos, faremos 1.000 vezes. Tamo tá. junto. Não, só mais uns dois, tá bom. Tá ótimo, tá valendo. Aí, assim, foi perfeito. Pra mim foi perfeito, assim. Pois é, laceração quase nada, né? Períneo Foi. Eu top. lembro, assim, Tá, que como ele era muito grande, eu logo que, depois que ele nasceu e tudo mais, que o ambiente ficou mais tranquilo, aí eu te perguntei, e aí? E aí, quando você falou pra mim que não tinha tido nada, eu, nada, assim, nossa, eu fiquei nada, até nada, assim, né? É, uma leve surpresa. escoriação, uma leve escoriação, o que não é o mais comum no primeiro filho, ainda mais com bebês assim de 3.400, não é o mais frequente, muitas vezes a gente precisa dar 1, 2 pontinhos, às vezes tem que dar um pouco mais, mas realmente é impressionante, o períneo ficou totalmente íntegro, não teve nada, a gente não precisou mexer, o que é muito bom, porque é menos um desconforto É, nesse período difícil que é o puerpério. E aí a gente colheu o sangue do cordão umbilical, como você queria, ficou com a hora de ouro, ele ficou com vocês o tempo inteiro, foi tudo ótimo. A pressão oscilou, depois a pressão ficou um pouco mais alta, a gente teve que iniciar um antipertensivo, né, que você ainda está isso, usando para o controle da isso. pressão, né? Ficamos com o diagnóstico da hipertensão gestacional mesmo, e a gente ainda está fazendo esse manejo da pressão arterial depois do parto. Você recebeu alta para casa. E aí, Uhum. chegando em casa, você me manda mensagem. Já, Noni, o meu exame de Covid que colheram deu positivo. É. E aí? O Felipe te Aí, ligou, porque eu tava assim, chorando, tá, desesperada. Hoje a gente ri, né? Porque tudo é desespero, mas aí eu tava chorando, a Felipe falou, não, vou ligar pra ele. Aí ligou e aí assim, acho que tranquilizou muita gente, né? Porque teve a orientação de continuar amamentando de máscara, todo o manejo que eu fazia com ele, todo o cuidado, né? Manejo parece que é né? Mas todo o cuidado que eu tive com ele, o contato foi de máscara, muito álcool gel,
Por isso que eu falo que a lembrancinha da maternidade foi mesmo a ironia do negócio, porque eu saí distribuindo até para as pessoas, né, Marco Gel? E mas assim, eu continuei assintomática, né? Mas o problema é que a gente fica na expectativa também do que vai acontecer, porque é muito incerto, né? Como que a gente vai reagir, né, ao vírus. E foi tudo certo, assim, eu continuei assintomática, o Bernardo, graças a Deus, não teve nada. E a gente ficou esses 10 dias. Eu falo que foram dois lados, assim. Teve realmente o lado da tensão do vírus e o lado de que pra gente foi ótimo, enquanto pai e mãe e o bebê, porque o contato foi, assim, nós dois, né? Não teve, né? Porque normalmente nesse início tem visita, e às vezes uma interferência maior dos avós e tudo mais, a gente não teve isso. Então a gente foi no instinto e no que a gente tinha se preparado, e foi muito bom, assim, acho que fortaleceu tanto a gente enquanto casal, quanto a relação com o Bernardo, realmente. Que bom, Foi aí que é a gente importante. começou a testar banho de chuveiro e pegar o jeito de acalmar essas Exatamente, coisas. né? Exatamente, aí sentindo as coisas. É interessante essa fala sua, porque desde o início da pandemia, dentre momentos em que ficaram fechadas as maternidades para não entrar ninguém, nem só mesmo o marido, não podia mais ninguém, e equipe super limitada, depois teve uma abertura, depois teve um fechamento, tivemos um outro lockdown aqui em Belo Horizonte em janeiro. Então, desde o início da Foi. pandemia, a gente vem meio que sambando nessa questão do coronavírus, mas a gente vem percebendo na prática que essa restrição à visitação na maternidade, por mais doído que seja, né, às vezes tem avós, pessoas mais idosas que queriam estar realmente presente, estar vendo neto, bisneto, aquela coisa toda, essa forçada na preservação desse ambiente mais privativo, ele é muito importante. Os vínculos são estabelecidos de forma muito mais fácil, porque Uhum. não tem tanta interferência, porque a criança, depois que nasce, ela quer a mãe mesmo do lado dela, né? É aquela É, fala que eu conversei com vocês. Eu falei isso, falo com os maridos, falo com os casais, falei com vocês. Eu falei, Felipe, a sua função é deixar a Marina bem. Você não tem que se preocupar com seu filho, com o Bernardo. Bernardo, o negócio dele é a Marina. E é. ponto final. Ele precisa de mãe. Você precisa segurar o máximo que você puder o processo para que ela fique mais confortável, segura e tranquila possível. É como se fosse uma função de leão de chácara, né? O pai, É. nesse momento inicial. É lógico que o pai quer participar, ele vai trocar a fralda, ele vai ajudar no banho. É ótimo. Mas você sabe, e todos nós sabemos, que na hora que o bicho pega, É. o que ele quer É. é peito, Trabalho nada. da mãe. Nada. Exatamente. E foi assim, foi exatamente assim. Ele seguiu as orientações assim à risca. E aí a gente dividiu os cuidados com o Bernardo, mas foi exatamente desse jeito. E vem sendo até hoje, né? Ele fez 2 meses ontem e é só Sim, mãe. Só mãe. sim. A gente até brinca aqui em casa que ele chora e fala assim, mãe, mamãe. Não é choro igual de bebê, não. Que Pois é. bom, que ótimo. Chegou a ter muita tristeza, muito blues no pós-parto, aquilo que às vezes vocês confundem até com depressão. Naquele período inicial a gente chama de blues puerperal. Como é que foi essa chegada em casa, né? Porque a Maria Tereza Maldonado, que é uma psicóloga que escreve muito sobre parto, ela falava que existem dois partos. O parto na maternidade, né, quando o bebê é expulso, e o parto da chegada em casa, né, que é um outro parto, quando você chega em casa com o bebê na mão e agora sou eu, meu filho e meu marido. Ainda mais em tempos de Covid. E é isso. Como é que foi a chegada em casa? Olha, eu tive, o que eu percebi, assim, eu tive, sim, por volta, acho que mais inflado por conta dessa questão de ter que me isolar, de estar com o Covid e tudo mais, mas também dentro do processo, eu tive alguns momentos que me bateu uma tristeza mesmo, assim, fiquei muito chorosa. Eu já choro normalmente. O pessoal, minha família e meus amigos estão vendo aí, já sabe que eu já sou chorona normalmente já. Mas na gestação foi uma coisa que pra mim tinha mudado, assim, porque eu não tava muito chorona nem nada. E aí depois, no pós-parto, realmente, no momento que a gente chegou e tudo mais, que tudo
se ajeitou. Existem alguns momentos que a gente fica realmente mais sensível, né? Aconteceu pra mim, sim. Mas não foi. Eu hoje eu vejo tudo como um processo, realmente. Eu tô 100% de novo. Sem Plena. problema nenhum, plena. Vocês estão plenos, né? Já está tudo encaixado, já está entrando na rotinazinha dele, né? Ele Já. ganhando peso, né? Com quanto que ele está pesando? Você me disse essa semana quanto que ele já está de peso? Ele tá com 5.980. Praticamente 6 quilos. Já, 6 quilos. As costas já a Bárbara, a gente fez a consulta de retorno da fisioterapia, né? E Uhum. a gente não, ela avaliou o períneo e a gente não falou disso, a gente falou da minha dor nas costas agora. De ficar carregando e sacudindo o De menino de carregar ele. 6 quilos. Pois é, ele cresceu muito bem. Nesse período, 2 meses de aleitamento exclusivo, né? Sim. A gente foi só peito. Maravilhoso, né? Ele engordando de um lado e você secando do outro, né? Foi. Eu Esse falo aí que é eu a melhor tive. dieta. A melhor dieta é o tal do peito. É. Arregar com vocês. Sem dormir, sem comer direito, com o menino mamando. Nossa, pois é. Na hora que eu liguei essa luz aqui, eu falei assim, meu Deus, a minha cara. Essa cara tá ótima. Me fala, essa cara tá ótima. Ninguém vai acreditar que você não tem, mal tem 60 dias de pós-parto, nem isso, né? Então, é isso, Pois tá é. tudo tranquilo. Bom, a gente está caminhando para a nossa reta final aqui da nossa live, né? Eu queria deixar algumas considerações finais, queria que você falasse alguma coisa em relação ao processo, alguma coisa que te marcou, que você Uhum. faria diferente, né? A gente falou de muitas coisas aqui que envolviam e que envolvem o nosso processo atual de gestação de parto, que é o Covid, que é o coronavírus em tempos de gestação de parto, que é a questão da analgesia peridural, que é a questão da indução, né? São muitas dúvidas, muitos medos que as pacientes ficam em relação a todas essas intervenções também. É isso, eu queria que você desse uma terminada no processo. Olha a água, tem que ter muita água, né? Para mamar, menino Nossa, mamando. eu fico 24 horas com a boca seca. Sim, é isso. A Então, eu garrafa queria que enche e você esvazia em 1 minuto. Queria pedir, então, já agradecendo a você, se o Felipe estiver aí com o Bernardo, quiser trazer ele um pouquinho, se o Felipe estiver vendo, acho que o Felipe estava até online aqui, viu? Quiser trazer Felipe, o V sobe para a com gente, B. Vamos ver se ele vem. Será que ele de qualquer tá maneira. na contenção Não, lá? só se não for, não for atrapalhar nada da rotina aí. Mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais, já agradecendo muitíssimo pela participação sua, né? Foi maravilhoso estar com vocês em todo esse processo da gravidez, esse longo processo, do processo do nascimento, do processo do pós-parto. É maravilhoso ver é, a família se formando, vocês crescendo, amadurecendo, né, com muito mais informação, muito mais segurança, vencendo esses desafios de uma maneira tão bacana como vocês estão fazendo. O Felipe falou que eles estão no banho. Tá, então, deixa lá. Assim, eu que tenho que agradecer, assim, eu já falei com você na consulta que a gente fez no pós-parto imediato e eu repito de novo, assim, porque o que eu tirei dessa experiência? Eu sempre fui uma pessoa muito controladora, muito ansiosa e hoje, depois de ter passado por essa experiência, eu vejo que foi um diferencial para mim, realmente passar por isso, assim, tanto tudo que a gente viveu, da questão do Covid, do período que foi, da assistência que a gente teve, tanto que eu conversei muito com a Priscila também, de falar sobre o parto ser uma questão realmente de entrega, assim, e foi o que eu fiz. Me entreguei na mão de pessoas que eu confiava e confio muito, e para mim foi um diferencial. Hoje, em relação, até para cuidar do Bernardo, sou uma pessoa mais tranquila, já sei que tem coisas que a gente realmente tem que aceitar, não adianta tentar controlar, como você falou, a gente não tá no controle de nada. E assim, eu só tenho a agradecer, porque no momento que eu mais precisei, que foi realmente que eu tava ali, já deslocada com tudo, com a experiência e tudo mais, foi a calma de vocês que realmente mudou tudo pra mim, assim. Foi uma experiência maravilhosa, incrível. Quem estiver assistindo e for gestante aí, por favor,
confia e vai, sabe? Porque eu não consigo botar em palavras, assim, tudo que eu vivi. Foi muito especial. Que bom. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito mais uma vez. Felipe está aí também. O Bernardo está tomando banho. Ótimo banho para o B, viu? Um beijo grande para você. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado por todos que entraram e participaram. Uma ótima noite para todos. Obrigado, viu? Tchau, beijo, obrigada. Tchau, tchau.